Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre do ano de 2021, nesta primeira lição, você é muito bem-vindo que nos acompanha desde o ano de 2020. Agora estamos aqui para dar continuidade nesse estudo da Palavra de Deus, onde juntos estaremos crescendo para louvor e para a glória daquele que nos chamou ali através do seu Espírito Santo e do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Meus amados, estamos agora a estudar nesse primeiro trimestre de 2021 sobre a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. O comentarista é o nosso querido companheiro, amigo, pastor Ezequias Soares, que preside a Assembleia de Deus na bonita cidade de Jundiaí. Ele é um dos grandes, uma pessoa que Deus fez dele um nome a ser reconhecido no Brasil e fora do Brasil, pela sua capacidade intelectual, pela sua palavra da ciência, a palavra da sabedoria que Deus conferiu a este servo. E ele é, hoje, o nosso comentarista nesse primeiro trimestre do ano de 2021, um importante estudo sobre a realidade do pentecostalismo na prática, o ensinamento, a visão bíblica do ensino da prática pentecostal. A primeira lição é a pessoa do Espírito Santo. Então estaremos estudando nesta primeira lição sobre uma palavra introdutória a respeito da pessoa do Espírito Santo. O texto, a nossa verdade, ou melhor, o nosso texto áureo está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, que diz: "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção." Efésios capítulo 4 e o versículo 30. A verdade prática, que é a aplicação prática desse texto, dessa verdade bíblica em nossa vida cristã, da nossa vida cotidiana, que diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Somente a Bíblia ensina e traz o ensinamento sobre a identidade e as obras do Espírito Santo, cujas obras nós vivemos ela na prática. A nossa lição, ela está firmada, fundamentada, em 3 pontos principais, que é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, o Espírito Santo e Jesus, e no tópico 3, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então, ao falar do Espírito Santo, é bom nós entendermos que todo esse trimestre versará, ele apontará sobre essa doutrina, a doutrina do Espírito Santo, que é chamada pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo. Essa doutrina, pneumatologia, ela vem de 2 palavras gregas. A primeira é pneuma, que quer dizer ar, vento e também espírito. E ela tem o cognato no verbo pneu, que é respirar ou soprar, conhecida como pneumatologia e pneumagiologia. Este segundo, pneuma, ele procede do termo, é das 2 palavras gregas, pneuma, espírito, agios, que quer dizer santo, logia, estudo. Então nós temos aqui a paracletologia. A palavra parácletos, ela é encontrada apenas no Evangelho e na Epístola de João. Apenas no Evangelho e na Epístola de João. Evangelho de João e na primeira Epístola de João. Ela procede de 2 palavras gregas, para
o lado de, e Kalel, chamar, que significa alguém que é chamado para estar ao lado de outro, para ajudá-lo como um advogado. Então a palavra paracleto, ela vem, ou paracletologia, a palavra paracleto, ela é aplicada ao advogado, aquele que está ao lado de alguém, que é chamado para estar ao lado de alguém para ajudá-lo. Esta é a função do Espírito Santo ao teu lado, ao meu lado, ao lado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso paracleto, o nosso advogado, o nosso ajudador. O Espírito Santo, nós vemos aqui que a pessoa, a pessoa do Espírito Santo, ela tem, por que essa expressão Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Trindade, não Trindade ou Triunidade. Essas expressões, elas não fazem parte do texto sagrado. Mas no texto sagrado nós encontramos as referências que apontam para a existência. Estas duas palavras definem a existência de um Deus triuno, de um Deus de uma santidade triúnica. Por exemplo, o Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas. São três pessoas, três personalidades distintas. Porém, são uma só em essência. São uma só em santidade. A santidade é única e ela é comum às três pessoas. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem, questionam e até debatem a respeito da palavra Trindade. Há muitos que rejeitam a expressão Trindade, no entanto, nos seus escritos atestam justamente isso. E é apenas uma discussão, digamos assim, filosófica, discussão teológica, a respeito desta aplicabilidade textual. Qual seria? A divindade do Deus Pai, a divindade do Deus Filho, a divindade do Deus Espírito Santo. Alguns defendem a questão modal, a questão modalista, que Deus é o único Deus, porém ele apresentou-se de modos diferentes. Apresentou como Deus Pai no Antigo Testamento, como Deus Filho na ocasião da encarnação de Cristo e de Deus Espírito Santo após a assunção, a ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu. Então é chamada os modalistas. Existem muitos cristãos evangélicos que defendem este posicionamento doutrinário. Mas não é que crê num Deus diferente, num Filho diferente, num Espírito Santo diferente. Nós cremos no mesmo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As questões teológicas, segundo a linha de raciocínio, acabam até por pecarem contra o Espírito Santo. Acaba até por entristecerem ao Espírito Santo em suas defesas, em suas argumentações. E o foco deste comentário não é acender discussões, mas é ao contrário, é sanar as discussões, lançar luz àquilo que cremos, àquilo que pregamos e principalmente àquilo que nós vivemos. Nós vivemos a realidade pentecostal na prática e não uma realidade teórica, uma realidade filosófica, uma realidade sofista. Não, a nossa realidade é uma realidade genuína, verdadeira. Nós vivemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, nós convivemos a doutrina pentecostal, que hoje ela está muito banalizada. As pessoas banalizam a doutrina pentecostal em
em grande e profundo desrespeito às Escrituras e ao próprio Espírito Santo. Mas nós vamos, no curso desse trimestre, descer aqui nos pontos que sustêm a doutrina pentecostal. O Espírito Santo, ele é intimamente ligado à pessoa, obviamente, que ele compõe, porque ele é pessoa da Trindade. E nós encontramos a expressão do hebraico, Ruach Kadosh, que é a mesma do grego, Pneuma Agios, que é a pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. Eles formam uma só divindade, pois eles estão ligados, são inseparáveis. É uma pessoa, ou melhor, o termo Trindade fala da triunidade. Nós podemos dizer, afirmar, compreender que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são da mesma espécie, são da mesma essência. Nós podemos ver aqui que não existe três deuses, mas um só Deus em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como nós, que somos o nosso corpo humano, nós temos aqui a nossa formação, o corpo físico, mas temos também a alma e temos também o espírito. E, no entanto, por que quando se refere a uma pessoa, fala o indivíduo? O que quer dizer indivíduo? Indivisível, aquilo que não se divide, aquilo que é indivisível. Não existe, portanto, esta separação. Quando ocorre a separação, é quando ocorre a morte física. Aí sim, a separação do metafísico do físico. O físico perece e o metafísico ele permanece, que é a nossa parte espiritual, composta da alma e do espírito. O que morre é o corpo, a alma e o espírito permanece viva. E esta divisão, alguém pergunta, mas e a divisão da alma e do espírito? Só o Senhor, o Deus e Pai, a sua palavra de Deus, nós encontramos lá em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão, que ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, vai até a divisão, a palavra de Deus vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Pensamentos que nos sobrevêm, ele vem provocado pelo acontecimento físico. Vem os pensamentos do nosso intelecto, ligado à nossa alma. Agora a intenção está ligada no espírito. Então aí mostra a profundidade da palavra de Deus quanto ao ser humano. Assim também é onde nós fazemos aqui, por assim fazer esta analogia, para que possamos lançar luz para compreender a questão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São pessoas, não existe, elas são iguais em poder, em glória e também iguais em majestade, distintas na função, manifestação e aspecto. Há uma distinção. Nós vemos o Pai, o Deus Pai, como Criador. Nós vemos no Deus Filho aquele que veio, que materializou-se. Agora, por que
usa-se para Jesus a expressão Deus Filho. A Bíblia diz que no conselho eterno, que conselho eterno foi esse? Composto pelo Pai, Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, onde se traçou o projeto para resgatar o homem caído. E neste conselho eterno da Trindade, na sua eternidade, definiu que Jesus viria, materializaria e tomaria a forma humana para resgatar o homem do pecado. Daí a expressão filho. Por isso que a Bíblia diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como que o filho foi gerado no ventre de um ser humano? Por obra e graça do Espírito Santo. Não foi da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A virtude do Espírito Santo, quando Maria questionou, que não conhecia homem, não conhecia varão algum, e o anjo disse: a virtude do Espírito virá sobre ti, e te acharás grávida, e o santo que de ti hás de nascer, ele será o resgatador, ele será o salvador, ele será chamado Filho do Deus Altíssimo e salvará o seu povo dos seus pecados. Aquilo que fora profetizado no passado, Jesus, ele materializou-se. E quando no final do seu ministério terreno, quando ele estava para ir à cruz, ele disse aos seus discípulos que ele enviaria outro Consolador, para estar junto com a sua igreja. E qual seria esse outro Consolador? O Espírito Santo. Agora nós vemos o Espírito Santo agindo diretamente na igreja. Quando os teólogos assim definem, a inauguração da igreja deu-se no dia de Pentecostes, com a manifestação, com a descida do Espírito Santo sobre aquele grupo que estava reunido no cenáculo. Ali houve a manifestação, a descida do Espírito Santo. E ele continua com a igreja do Senhor aqui na terra hoje ainda. E somente sairá com a igreja ao encontro do Senhor Jesus por ocasião do arrebatamento. A função do Espírito Santo, ela conosco, é nos dar o testemunho, dar o selo, a identidade da igreja, que a igreja, que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, comunica com o nosso Espírito, o Espírito do homem, e testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esta é a função do Espírito Santo. Ele na igreja, ele provoca a comunhão entre os membros, entre a membresia, forma a comunhão, a unidade. E esse Espírito que une a irmandade, a igreja visível, é o mesmo Espírito que une a igreja invisível e a levará para o encontro do Senhor Jesus Cristo, ao encontro do noivo, quando ele vier para arrebatar a sua igreja. Esta é a função do Espírito Santo. Assim nós vemos aqui a doutrina da pericorese, peri quer dizer periferia, coré vem de coreografia, dança,
e eises, que expressa uma ação, um movimento, um agir. Então, aí vem a expressão pericorese. É a união íntima, intratrinitariana entre Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, Trindade. É a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. Então nós encontramos aqui que esse termo se refere à mútua e íntima interpenetração das três pessoas da Trindade. Aquela união que são, por assim dizer, inseparáveis, porque são unas, é uma só, triunidade. Glórias a Deus. No conselho, no artigo de fé de Atanásio, artigo 27, nós vemos assim, que tanto a unidade na Trindade com a Trindade na unidade deve ser adorada. Vamos lá, tanto a unidade na Trindade, com a Trindade na unidade devem ser adoradas. Isto é a expressão da doutrina que se enquadra na pericorese, que nós tratamos aqui de um só Deus, Deus único, porém em três pessoas distintas. São três pessoas distintas, mas a santidade, o Deus é trino, a santidade, ou melhor, o Deus é trino, a santidade é única, ela é comum às três pessoas. E a adoração deve ser também às três pessoas da Trindade. E quando falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós temos que tomar o devido cuidado, porque há alguns ensinamentos que trazem diferenças e até interpretações um tanto grotescas. Quando uma certa feita, numa ministração de estudos de pecados contra o Espírito Santo, alguém começou a questionar, dizendo que isso é heresia. Não existe pecado contra o Espírito Santo, porque se pecar, então quer dizer que já estamos todos perdidos. Quem pecou contra o Espírito Santo tem salvação, não tem mais salvação. Não é assim. Não é dessa forma. O Espírito Santo, ele é pessoal. E se ele é pessoal, ele tem uma personalidade, nós podemos sim cometer pecados contra o Espírito Santo. Podemos cometer pecado contra o Espírito Santo. E pelo menos há três pontos de pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, entristecer. Quando é que uma pessoa entristece ao Espírito Santo? Entristecer ao Espírito Santo é o mesmo que quando resistimos a Ele. O Espírito Santo diz: fale, e calamos. O Espírito Santo diz: faça, e resistimos, não fazemos. O Espírito Santo diz: vai, e nós nos prostramos, não. O Espírito Santo diz: para, e nós prosseguimos, nós estamos ali resistindo à voz do Espírito Santo falando conosco. Quer para um comando de ação, ou quer um comando de parar naquela ação. Então, isto é resistir à voz do Espírito Santo. Entristecer ao Espírito Santo já é algo que nós podemos... Como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Por exemplo, qual é a vontade de Deus para com a sua igreja? É a nossa santificação.
O Espírito Santo, ele age na nossa santificação. O que é o Espírito Santo na nossa vida? É o selo de Deus em nós. O penhor de Deus em nós é o Espírito Santo. O que é o penhor? Quando aqui na justiça da terra, o penhor é a garantia de uma dívida para saldar um crédito de alguém. E o penhor vem para garantir. Se alguém tem uma joia muito preciosa, ele vai até o banco e penhora aquela joia e levanta um valor em espécie para suprir a sua necessidade, enquanto a joia fica vinculada àquela instituição financeira. Agora, a salvação, quem nos deu de forma gratuita foi Deus. Ele nos deu a salvação. E mesmo nos dando a salvação, Ele colocou uma garantia em nós. Éramos nós que deveríamos dar, se assim pode o homem fazer algo para Deus. Mas a grandeza de Deus, o amor de Deus é tão grande que foi Ele que deu a garantia para nós sabermos que nós pertencemos a Ele. O Espírito Santo em nós é o selo que identifica que não somos deste mundo. Se nós não somos deste mundo, nós não podemos viver segundo o sistema do mundo, segundo o sistema mundano. Quando a pessoa adota o sistema mundano, ele está pecando, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: não entristeçais, que é o tema, o nosso textual, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E quando nós queremos viver de conformidade com o mundo, estamos sim entristecendo ao Espírito Santo. E este é um dos pecados correntes nesta última hora, onde as pessoas adotam e servem o mundo, vivem segundo o mundo, na conformidade do mundo, em detrimento ao querer e à vontade de Deus. Romanos capítulo 12, quando ele fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, o homem que não quer, a pessoa que não quer viver segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é uma pessoa que entristece ao Espírito Santo. Quem vive segundo o costume do mundo é uma pessoa que entristece ao Espírito Santo. Estes são os pecados: resistir, entristecer, e o próximo passo é blasfemar contra o Espírito Santo. Contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não existe restauração. Não existe. Nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 6, nós encontramos em Hebreus, no capítulo 10, este blasfemar contra o Espírito Santo tem a ver com a apostasia. E estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão apostatando da fé. Peca hoje, peca amanhã, leva uma vida de pecado e acha que está tudo bem, mas não sabe, estão vivendo como Sansão sem as suas tranças. Muitos hoje estão vivendo como Sansão, dizendo: eu ainda escaparei, eu ainda me levantarei, eu ainda me livrarei, mas não sabe que o Espírito Santo já se retirou dele. Meu querido que nos acompanha, guarde esta palavra no teu coração, para que possamos nela viver, em não entristecer ao Espírito Santo, em não levar uma vida de apostasia. A apostasia, ela não acontece de uma vez, ela acontece de maneira gradual e paulatina, ela vai aumentando. É comum as pessoas hoje
fazerem piadas, gracejos com línguas estranhas. Fazem, não, estou apenas me divertindo, estou apenas fazendo uma situação engraçada. O nosso Deus, a Bíblia diz, de Deus não erreis, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Quando alguém faz uma piada com línguas estranhas, com a pessoa do Espírito Santo, está de Deus escarnecendo e atraindo para si condenação. Muitos falam hoje apenas no crescimento teológico e doutrinas e filosofias teológicas, mas acima de doutrina, filosofia teológica, nós precisamos de vida prática, segundo a palavra de Deus, com Deus. Dirigido, guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Preservando em nós o Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele, nós nada somos e nada podemos fazer. Assim, nesta lição, nós podemos ver que o Espírito Santo ele age no mundo, sim, na criação. O mundo era um caos, o homem sem Deus era um caos, mas com o Espírito Santo o caos mudou, foi transformado. O Espírito Santo trouxe a esperança. A terra era um caos, mas o Espírito, como pomba, chocava sobre ela, e o Espírito Santo fala da promessa, fala da esperança. Assim vivíamos no mundo, num lamaçal de lodo, de pecado, mas o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e hoje estamos com Cristo. Quando Davi pecou, ele disse: Senhor, confessei-te o meu pecado, não encobri a minha transgressão, confessei-te a maldade do meu pecado. Ele falou: torna a dar-me a alegria da salvação, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Assim, nós vemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Espírito Santo, ele está conosco. E nesse trimestre, estaremos aprendendo sobre esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que está conosco, que nos convenceu do pecado, nos convenceu do juízo de Deus, nos convenceu da graça, bondade e misericórdia do Eterno. E por isso aqui estamos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima lição, se Deus quiser. Siga conosco e vamos olhar para nós e darmos lugar ao Espírito de Deus na nossa vida, para que possamos estar pronto no dia do arrebatamento. Que Deus nos guarde em Cristo Jesus.